Dili, Timor-Leste. Portugal estava longe de imaginar que naquele ano de 1973 nascia uma das maiores estrelas do handball. O menino que pisou Elvas aos 8 anos escolheu Mafra para morar com a família. O Académico de Mafra foi a primeira casa, a rampa para a seleção nacional que o chamou pela primeira vez. Sucesso alcançado e o Belenenses não tardou a chamá-lo. Já nos juvenis, renova a representação nacional e agarra o seu lugar como promessa. Alexander Donner lançou o convite e o ABC foi como que o degrau seguinte para uma relação de 15 anos com algumas das maiores conquistas. Depois de passar pela Madeira, cumpre-se o sonho de sempre, qual augúrio tardio, o leão ao peito. Um orgulho imenso, uma relação tão estreita, impossível de esconder na hora do apito final. É sem dúvida um dos dias mais tristes da minha vida. Ao serviço do Sporting, trouxe a Taça Challenge e inaugurou o marcador de presenças em finais europeias. No currículo traz o ouro, a vitória e a conquista. Soma 8 campeonatos nacionais, 7 taças de Portugal, 6 supertaças. Foi vice-campeão europeu de clubes. Participou em 4 campeonatos do mundo e 5 da Europa. Vestiu a camisola da seleção 186 vezes. Depois de 216 internacionalizações, festejou 324 golos. Carlos Galambas cumpriu 25 anos de uma carreira tão intensa quanto inesquecível. Carlos, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui no Atleta. Eu gostava de começar por lhe perguntar, o Carlos miúdo, pequenino, sonhava com a bola na mão ou no pé? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, porque falar de handball é sempre um prazer e então consigo, neste caso com a Maria João, porque já nos conhecemos de outras andanças, mas pronto. Não, olha, eu vou-lhe dizer que eu nunca sonhei ser atleta, digamos assim. Eu gostava de praticar desporto, mas nunca fui um predestinado, neste caso, para ou bola na mão ou bola no pé. Tentei, como toda a gente, eu tive uma infância muito feliz, em que praticava tudo um pouco, andava de bicicleta, jogava a bola na rua. Tive uma experiência no futebol, sim, mas foi desastrosa, porque correu mal o treino e a partir daí mandaram-me embora e eu nunca mais lá fui. Mas desistiu, por simplesmente, do futebol, e quando é que entrou o handball? O handball, depois, esta experiência foi em Elvas, porque o meu pai era militar, era e ainda é, mas já reformado, mas sim, porque ele ainda cá está entre nós. Certo. Mas tive a sorte de depois o meu pai vir para Mafra, e eu em Mafra, porque o meu irmão jogava, o meu cunhado também, o atual cunhado também jogava, e eu acompanhava-os aos treinos e aos jogos, ao fim de semana, mas essencialmente aos treinos. Durante a semana eu ia, mas ia por acompanhar, para não ficar em casa, porque nós somos 3 irmãos, a minha irmã mais velha e depois e 2 homens, digamos assim, o meu irmão e eu. E ele ia para os treinos e eu ia com ele, mas ia para estar no meio, porque outros irmãos de outros jogadores também iam e nós estávamos lá. E depois surgiu porque alguém se lembrou de fazer uma equipa para os mais novos, porque eles eram séniores e nós éramos iniciados, com a idade de... Então inaugura essa equipa de júniores? Não, de iniciados. Houve alguém dos séniores que disse, temos aqui muitos miúdos, porque não fazemos uma equipa para eles jogarem? E nós, está bem, pronto. E então a partir daí o clube tinha uma equipa de séniores e ficou também uma equipa de iniciados. Estamos a falar no Desportivo de Mafra, não é? Exatamente. Que idade tinha? Tinha 14 anos. E quando é que decidiu que quer mesmo jogar, nem que seja para já numa fase como hobby? Não, aí eu decidi que gostava porque era o encontro de amigos, e todos os dias íamos treinávamos sempre com os séniores antes, ou depois já incorporávamos alguns treinos com os séniores, porque nem iam todos aos treinos, e então a gente fazia o número. Mas depois ao fim de semana só nós juntávamos e nós começámos pelos campeonatos chamados mais os regionais, não é? E eu, como era muito grande, era lateral esquerdo porque era grande, não porque soubesse jogar, porque jogar a lateral esquerdo também tem que se saber, não é só preciso ter força, tem que se ter inteligência, tem que se saber jogar. Certo. E eu era lateral esquerdo porque era o maior, e comecei por marcar muitos golos, e a gente passou rapidamente de uma regional
em que subimos de divisão para uma mais, digamos, era regional também, mas na zona de Lisboa, em que já apanhávamos equipas como o Sporting, o Bairro de Janeiro, equipas ali na zona de Lisboa. E pronto, e depois é que foi crescendo e tive a hipótese de, num dos jogos, sem nós sabermos, o selecionador da seleção de Lisboa era o treinador de uma equipa, que era o Bairro de Janeiro. E eu nesse jogo, por acaso, não fui. E isto é uma história que já contei imensas vezes, mas a Maria João também não sabe, vai ficar a saber. A minha entrada no handball é um bocado engraçada. Porquê? Porque nós, nesse grupo de jovens, havia um jogador que não tinha idade para ser iniciado, já era mais velho. E então nós o que é que decidimos? Ele jogava com um cartão de outro miúdo mais novo. Enganávamos os árbitros. Falsificava a identidade da pessoa? Exatamente. Ele estudou o BI do outro colega e os árbitros naquela altura, eu acho que agora também nas camadas jovens há árbitros que ainda fazem isso, chamam os atletas pelo nome, pela data de nascimento e a malta que decorava aquilo, mas também mudámos a fotografia. Eles eram quase parecidos, juro. Foi crime mesmo. Pronto, era uma coisa que o clube, se fosse descoberto, desistíamos de divisão ou éramos banidos. E nesse jogo era eu, então, ele chamava-se e chama, que é o Aurélio Carvalho, que eu nunca mais me esqueço, porque foi ele que me abriu as portas para o handball. Porquê? Porque nesse jogo eu não fui e ele foi. Ele era mais velho e eu jogava a lateral esquerdo e ele a lateral direito. Nesse jogo o treinador mandou para a lateral esquerdo e ele então também marcou muitos golos. Ora, o selecionador que estava do outro lado, que era o treinador da outra equipa, viu e disse, este jogador marca 10 golos ou 12, mas era assim, eu chegava a marcar 10, 11, 12 golos, porque também era só eu que rematava, eu e ele, éramos os únicos. E chamou o Aurélio Carvalho à seleção de Lisboa. Quando a convocatória chegou, que era um telegrama naquela altura, não havia cá nem e-mails, nada, não havia nada disso. Ainda parece que foi há 30 anos atrás, ou 40, assim, há 40. E ele foi chamado e houve reunião no clube para dizer, se for o Aurélio, isto vai dar bandeira, porque não é o Aurélio. Aliás, não foi o Aurélio que foi convocado, foi o António, não sei o quê, mas ele não sabia bater uma bola, aquele miúdo, não sabia jogar mesmo. Mas também não podia o Aurélio porque ele não era aquela pessoa que... E então o que é que uma pessoa ilustre naquela reunião disse, vamos levar o Galambas. E dizemos que o selecionador se enganou, vamos levar o Galambas. E eu, miúdo, disse, eu vou. Não era eu, mas eu vou. Fiz o saco, no dia a seguir lá apareci. Fui ao treino, cheguei lá e o treinador disse, não fui este que eu convoquei. E eu fiquei, vai, não vai, até Assumiu? Não, ninguém disse nada. Esta história só se soube passado uns anos. E o treinador disse, já que estão aqui, então deixo-o lá treinar. Já a seleção feita. E eu treinei, ele viu o treino e disse, não, ele fica. Pronto, depois fiquei. Fiquei na seleção de Lisboa assim. Veio por engano, mas fui por engano, mas acabei por ficar. Depois, a seleção de Lisboa, fizemos o Sport Goofy, que é o Encontro Nacional de Seleções Nacionais, regionais, mas uma reunião, neste caso era em Lisboa, e que nós, na Cruz Quebrada, e que nós fizemos, a seleção de Lisboa ficou em terceiro lugar, e depois daí, como os jogos foram todos feitos em Lisboa, os clubes de Lisboa, os maiores, Sporting, Belenenses, Benfica, viam os jogadores, e a mim o único clube que me convidou na altura foi o Belenenses. E assim foi. Pronto. Mudou-se assim para Belém, não é? Fui para o Belenenses, para os 3 Casteiros anos. de Belém. Sim, e fiquei 3 anos com muito orgulho, porque é um grande clube. Que lhe dão acesso à seleção nacional, não é? Corre bem. Sim, depois aí fui à seleção de promessas. Depois também nesse ano fomos vice-campeões nacionais de juvenis, contra o ABC em Braga, perdemos, aqui em Braga, aqui perto, não é? De Braga, fomos vice-campeões nacionais de juvenis, e surge a seleção de promessas, que era um apanhado das melhores equipas de juvenis de Portugal, do Porto, Sporting, Benfica, Belenenses, ABC, e os selecionadores, que era um do Norte e outro do Sul, fizeram um apanhado de 50 jogadores, e que o primeiro estágio foi em Coimbra, à medida que os estágios iam sendo feitos, iam reduzindo o número de jogadores, ou seja, estagiávamos 50 ao primeiro estágio, e depois no segundo só já iam 40 e qualquer coisa, e assim sucessivamente, até chegámos ao estágio final, que fomos à Taça Latina e que ganhámos também. Já se sentia uma promessa da modalidade? Não, eu sentia que ia à seleção de promessas, mas eu não me sentia promessa nenhuma. Não tinha percepção?
Porque depois na seleção também há outro caso caricato. Ou seja, eu vou à seleção de nacional como lateral esquerdo, porque era grande, tinha força, rematava com força. Mas depois, num dos estágios em FAF, um dos últimos estágios em FAF, que era para a chamada a escolha final, em que já era a seleção mesmo, que já ia à Taça Latina. O selecionador fez um torneio no último sábado e domingo. Tivemos lá a semana toda a estagiar, e depois do sábado e domingo no hotel, fez 4 equipas e fizemos um torneio entre nós. Chamou os árbitros aproveitaram também para treinar e nós entre nós fizemos um torneio em que fizemos as meias finais, as finais, e depois no domingo também se jogava, e eu fiquei numa equipa em que no sábado perdemos e íamos jogar no domingo, terceiro e quarto, que não fui a minha equipa não ia à final, digamos assim. Mas nesse jogo, das duas equipas que iam à final, não é? Entre nós, duas equipas, há um jogador que se lesiona, que é um jogador pivô, neste caso era pivô. E o selecionador disse, quem é que da equipa de terceiro lugar, nós ficámos em terceiro, quer jogar a pivô para entrar na equipa que vai disputar a final? Que era também a sua posição? Não, eu era lateral esquerdo. Por lá está, porque era grande e sabia rematar. E eu fiz o estágio todo. Risco? E não, é que ninguém se ofereceu. E eu, como era, lá está, não me sentia promessa nenhuma, nem sentia. Eu adorava jogar, adorava estar ali. Eu estava no fundo, com os jogadores que eu via na televisão já. Havia jogadores já do ABC, que já pertenciam ao ABC de Braga, que era a grande equipa na altura. O Porto, havia jogadores já que pertenciam aos plantéis séniores e eu via-os a jogar no antigo Canal 2, não é? Que só havia 2 canais, ao sábado à tarde ou ao domingo à tarde, e quando dava um jogo de handball eu via sempre. E alguns jogadores eu pedia autógrafos. Eu dava no estágio e pedia autógrafos aos meus colegas porque eu via-os na televisão. Mas mesmo assim não se sentia... Não, nada. Nunca me subiu nada. De maneira Nem hoje. Tudo o que fiz não me subiu nada à cabeça. Sou exatamente como vim de Mafra, estou aqui à sua frente, igualzinho. Sou a mesma pessoa extrovertida, que gosto muito de viver e de conviver. Agora, aproveitei a oportunidade. Tenho noção do que fiz, mas nada me subiu à cabeça. Sou exatamente a mesma pessoa. Então assume o risco e vai jogar. E disse, professor, eu vou. E ficou tudo a olhar para mim e disse, tu és lateral. Não interessa, eu quero é jogar. Claro. E fui. E o que é certo é que lá está, eu sou muito observador. E tudo o que aprendi, seja a conduzir, seja via o meu pai a conduzir e estava atento quando ia no banco de trás e via como é que ele fazia. Apesar de que agora há carros de caixa automática, não é? É diferente, mas pronto. Mas também ainda tive carro com mudanças o meu carro é de caixa automática, mas aprendi. Pronto, mas aprendi. E a jogar eu também tinha essa noção que era via e tentava imitar os melhores, que eu achava os melhores, ou os meus ídolos, digamos assim. E eu o que é que eu fui fazer a pivô? Fui fazer aquilo que eu via na televisão, que vi no próprio estágio os chamados pivôs a fazer. Porque o melhor pivô da seleção naquela altura estava na outra equipa. E na outra estava um pivô que se tinha lesionado e eu disse, pronto, e o treinador disse, quem quer ir? Eu ofereci-me e fui. O que é certo é que eu fiz imensos bloqueios, fiz muito trabalho de pivô e correu tudo muito bem. Ao fim, o selecionador a fazer as escolhas, disse os nomes todos, mas na bancada, e eu disse, o meu nome nunca mais diz, nem que fique, nem que fique, nem que vou embora, E chegou ao fim e eu disse, professor, o professor não disse o meu, e ele disse, os selecionadores disseram, olha, o teu fica para o fim porque é assim, como lateral esquerdo, esquece, não vens mais. Se quiseres vir como pivô, tens um lugar na seleção como pivô. Se quiseres treinar e ser jogador que jogar a pivô, podes vir à seleção. E eu disse, a malta toda, vai. E eu disse, eu quero é vir, claro. Cheguei a Lisboa, ao meu treinador do Belenenses, que me tinha contratado para lateral esquerdo, disse-lhe, não quero mais jogar a lateral esquerdo, quero ser pivô. E ele disse, tu és maluco. Tive 4 jogos de fora, não sei convocar. E eu insisti, eu agora sou pivô, a partir de hoje, que eu vou à seleção. Eu não jogava no Belenenses e ia à seleção de promessas. Isto foi assim um bocado... Foi difícil lidar. Foi, porque em Lisboa não quiseram entender, ou pelo menos aquilo que eu me estava a esforçar. E eu vim à seleção e depois aqui, num dos estágios na seleção aqui em Braga, em que fizemos antes de irmos para a Taça Latina, já um estágio final, antes de irmos para a França, que a Taça Latina foi em França,
O Donner, Alexander Donner, o saudoso Alexander Donner, teve a semana toda a ver os treinos. Mas eu lá está, mais uma vez, sabia lá eu que ele me estava a ver. Até se calhar estava a ver outros jogadores. Mas ao fim, é aí que surge o convite, que ele me faz o convite para que se eu quisesse vir para Braga... Mas tem muita graça esse seu desprendimento em relação àquilo que os outros perspectivam de si, porque é o próprio Alexander Donner quem o vem buscar Sim. para ir para Braga, não é? Sim, E para integrar o ABC. É ele que me diz que quando ele veio em um ano antes, ele veio para aí em outubro, agosto, setembro, outubro, por aí, para o ABC, e eu o estágio é em janeiro, fevereiro. E ele, pronto, se calhar estava a perspectivar um plantel para a próxima época, tanto que eu vim só depois na próxima época. E quando cheguei ao Belenenses, quando eles souberam da abordagem do ABC, porque eu era júnior, aí já era juvenil, Sim. Já não era iniciado, era juvenil, e foi num ano em que há uma transição para que os jogadores estivessem mais bem preparados, a Federação fez um aumento nos escalões, ou seja, antigamente havia 2 anos de juvenis, 2 anos de júniores e era a nossa transição para os séniores. E nesse ano houve uma abertura de mais um ano para que a transição para os plantéis séniores não ser tão abrupta e era mais um ano a jogar, ou seja, já havia uns que faziam séniores, júniores, mas andavam ali já... Metia a transição, não é? E eu, o Belenenses, em vez de me passar, por exemplo, na altura, eu já sabia que ia ficar no último ano, outra vez, mais um ano no juvenis. Eu ia apanhar miúdos que vinham de iniciados muito pequeninos e em que eu não ia, se calhar, evoluir tanto se não tivesse a treinar com os melhores, com os júniores. Claro. Mas quando souberam que o ABC me tinha abordado, já queriam que eu fosse para os séniores do Belenenses. E eu disse... Mas mantendo a posição? Não, aí já como pivô, porque depois eles deram uma palmatória, porque eu disse, eu ia à seleção como pivô e no Belenenses lateral não tinha lógica. Aliás, depois eu tive que começar a jogar. O meu treinador chegou-me a dizer no Belenenses que ele tinha o melhor pivô português na equipa dele, que não precisava de mais um pivô. E eu disse, está bem, pronto, ok, mas eu quero ir à seleção e eu jogo a pivô. Claro. Não me convoca. E eu aceitava, ia treinar todas a semana, chegava à sexta, vinha para casa e eles jogavam e eu, como eu morava em Mafra, em Lisboa eram os jogos e os treinos, eu à sexta vinha, só ia na segunda, não era convocado. E tinha que aceitar, o treinador é que manda. Quando é que o convite para Braga se efetiva? Efetivou-se em 90, acho que é em 89, 90, sim, 90. Chego aqui em julho de 1990. E vem o Carlos Pivô. Vem o Carlos Pivô, sozinho, numa aventura, ainda não havia A1, havia só A1 até para ver, só havia A1 até Coimbra, e chegar a Braga era para aí 6 horas, era muito longe. E vim, os meus pais, neste caso até foi a minha irmã com o meu cunhado que veio aqui a Braga, deixaram-me cá, e a partir daí foi a aventura de 15 anos. Determinaram-se 15 anos de muita Sim, felicidade. E grandes vitórias, grandes marcos. Sim, algumas conquistas, muitas conquistas, também alguns dissabores, mas eu, graças a Deus, e não só eu, toda a equipa, não é? Toda aquelas pessoas, a envolvência, os diretores, o staff, os jogadores, os treinadores que passaram pelo ABC naquela altura, os meus colegas, que ainda hoje tenho grandes amigos, tivemos a sorte de ter mais alegrias do que dissabores, digo eu. Vou lembrar da final da Liga dos Campeões? Sim, eu chego em 90 e o plantel e o Alexander Donner, numa reunião que nos faz no Pavilhão Saleite, no primeiro dia de treino, a começar a época, disse: vamos começar a treinar para daqui a 3 anos estamos na final da Liga dos Campeões. E nós dissemos que o homem estava maluco. Sério, nós não lhe dissemos diretamente, mas depois no treino, a começar a aquecer, a falar uns com os outros, e até mesmo fora do pavilhão, nós dissemos: o velho pirou, o homem está maluco da cabeça. E o que é certo é que passado 3 anos... Ele era um gênio? Era um gênio? Ele era muito pragmático. O Donner era uma pessoa que punha objetivos e dizia: nós para ganharmos, vamos ganhar aqui, vamos perder, se tivermos que perder, perdemos ali, que não é importante, mas temos que ganhar aqui, ali, e chegamos à final, ou chegamos a... E o que é certo é que ele fazia, para lhe dar uma amostra, por exemplo, não vou dar nomes para não estar a dizer... Não, nomes no sentido dos clubes, para não estar a dizer os clubes mais fracos. Claro, claro que sim. Ele preparava um jogo com o Porto, por exemplo, que era uma equipa forte, o Sporting, o Benfica, em que nós, a meio, jogávamos passado 3 jornadas, é que apanhávamos uma equipa grande, chamamos o Sporting, Benfica, em casa, e até lá tínhamos mais 2 jogos. Ele preparava nesses 2 jogos
o que a gente ia fazer contra o Porto, o Benfica, o Sporting. Era um estratega, não é? Era ele, e a gente, pois a gente apercebia-se também, não é? Mas a gente dizia, mas é preciso ser tão afincadamente este tipo de defesa, ou esta tão pormenorizada, e ele dizia, não, porque este jogo é importante, nós sabemos que vamos ganhar, mas já estamos a preparar o jogo. Estar a pensar um passo à frente. Já estamos a preparar daqui a 2 semanas. E a verdade é essa, que depois a gente apanhava esse jogo e tínhamos tudo estudado o que é que tínhamos que fazer. Como é que foi viver a febre do ABC? Foi uma febre, eu acho que foi uma febre amarela, digamos assim. Nós éramos Agora que vai ter que explicar. Não, porque nós o ABC é amarelo, não é? Veste amarelo. Certo. E nós éramos conhecidos, mesmo a nível da Europa, nós éramos conhecidos pela equipa dos amarelos, digamos assim. Eu digo uma febre amarela porque em Braga acho que se viveu muito intenso, mesmo a nível de... Nós tínhamos, por exemplo, a nossa equipa tinha a boa ideia de fazermos, que também faz parte de um plantel e de uma equipa e do convívio, e para ganharmos os laços ainda serem maiores, porque isso tudo faz parte, não é só treinar. Sim, e nós tínhamos os jantares, chamados jantares de equipa, às quartas-feiras, e as quartas-feiras eram as quartas-feiras europeias em que os universitários também saíam, e o treinador também sabia que nós até nas quartas... também iam às quartas académicas. As quartas, nós também aproveitávamos porque trabalhávamos, porque nós sabíamos que nós tínhamos sempre um plano de treinos que era, digamos, mais duro de segunda, terça e quarta era o chamado vídeo, banhos e massagens, e depois quinta e sexta já era mais relax, mas a preparar o jogo, o sistema tático, o que é que nós íamos... E o foco para o jogo, o foco, ou o que é que íamos preparar, já era menos intenso para sábado, para apanharmos o jogo que íamos a disputar. E então eles também sabiam, não era todas as quartas, mas geralmente aproveitávamos as quartas para fazer... Quarta-feira era tendenciosa. E acho que a gente viveu, pelo menos sinto que vivi, foram 10 anos muito intensos, porque a gente também se misturava com com o pessoal académico e éramos... Pronto, havia muita gente da universidade que vinha ver os nossos jogos, acho que se vivia muito... Uma sinergia também ali de talento, não é? Sim. Nós também depois íamos treinar à UEM, muitas vezes, de manhã. Sim, porque a relação é muito estreita também com a Universidade de Minho. E pronto, houve ali uma simbiose entre faculdade, o pessoal Braga é uma cidade que tem muita população jovem, e nós também ganhávamos, e isso também puxava gente ao pavilhão, e trouxemos aqui na Liga dos Campeões, trouxemos aqui equipas que hoje em dia vêm agora ao Flóculo Porto, que é o Kiel, Barcelona, Véspera, não sei lá. Muitas equipas chamadas melhores equipas do mundo passaram no pavilhão Saleite, como agora estão a passar no pavilhão no Dragão, nestes tempos. E a transição para a Madeira? É pacífica? A transição para a Madeira foi pacífica porque o meu timing, ou o meu tempo no ABC acaba quando me convidam ou quando me dizem, isto é uma história, por acaso, eu vou contar aqui, se calhar a primeira vez que estou a contar isto, porque eu era dos jogadores mais antigos do plantel, oferia um ordenado alto, que não interessa aqui os valores, e o ABC naquela altura estava a passar por algumas dificuldades. E o presidente na altura chamou-me um dia cheio de sol, nunca mais me esqueço, eu parei o carro em frente ao pavilhão Saleite, e ele disse-me que o ABC não podia pagar o valor que eu tinha mais um ano de contrato, e que me disse que não sabia como é que iriam fazer. E eu perguntei ao presidente o que é melhor para o ABC. E ele, o melhor para o ABC era tu saíres. Sabendo que se cá ficares, cá não vais receber sempre. E eu disse, mas o melhor é eu ir embora? E ele disse que sim. E eu então... Ou seja, a saúde financeira do clube passava pela sua saída. Exatamente. De caras. E eu, como isto eu estou a contar aqui, acho que deve ser a primeira vez, porque a minha história do ABC, a saída não ficou muito bem, porque eu senti isso quando vim cá jogar a primeira vez, que muita gente me chamou, entre aspas, os apupos, eu tinha que aceitar porque eu estava a representar outro clube, neste caso o Madeira SAD. Mas ao fim de 15 anos, chegar ao Saleite cheio, que nós estávamos a disputar a final, que foi o ABC Madeira SAD, e ouvir coisas que eu ouvi passado 15 anos e de algumas pessoas que eu não esqueço, mas pronto, mas já passou, não esqueço, quer dizer, ainda me lembro, mas já passou, por acaso nunca mais as vi. Sentiu-se injustiçado?
Senti, porque acho que em Braga não foi explicado. Eu ouvi do estilo, estás a cuspir no prato onde comeste, e outras coisas que não são agora aqui. Ingratidão. Sim, e nunca ninguém explicou porque é que eu saí. E eu saí, na minha maneira de ver, foi para ajudar o ABC, porque o ABC não tinha dinheiro para me pagar. E eu também, as pessoas têm que perceber que eu era profissional e que quando o Presidente me diz, podes cá ficar, mas não vais receber sempre, eu tinha a minha vida, era profissional de handball. E eu disse, então se o melhor é eu sair, eu vou abandonar o ABC, com muita pena minha, mas isso nunca foi explicado, nem na comunicação social. Acho que é a primeira vez, esta história é a primeira vez que está a ser contada. Sente que o ABC está em falta consigo? Não, em falta não está, porque outros grandes jogadores, e modéstia à parte, não, com todo o respeito, mas eu acho que fui, pelo menos, fui uma referência do handball português, pelo trabalho que fiz com a ajuda de muita gente, de muitos colegas, mas naquela altura acho que as pessoas em Braga não foram corretas, se calhar porque não transmitiram, e não quis dar uma entrevista também para dizer, porque acho que não queria também expor o ABC às dificuldades que estava a passar, mas propuseram para eu dar uma entrevista e o porquê que eu tinha sido, eu na altura nunca o disse, e eu esperava que o clube pelo menos informasse algumas pessoas que me criticaram. Mas sente que foi leal até ao fim? Esperou muitos anos para dizer... Não fui, porque eu nunca contei isto, já contei entre amigos, claro. Porque há muita gente, quer dizer, há pessoas que gostam de mim, que me conhecem, agora estou a viver outra vez em Braga, e perguntaram, tu saíste de Braga, nunca ninguém me explicou, ou nunca, porque é que saíste, foste ganhar mais dinheiro? Eu disse, não, eu fui ganhar o dinheiro que merecia, porque eu era o melhor pivô português naquela altura, modéstia à parte. Naquela altura, com 32 anos, eu ainda ia à Seleção Nacional. E naquela altura o ABC achou por bem, e eu saí, mas eu também achava por bem que o ABC pudesse explicar, porque não foram 15 dias que eu tive no ABC, foram 15 anos. Mas o ABC, neste momento, continua a ser o clube que eu passo lá todos os dias, porque trabalho perto do ABC. Agora, o ABC já não está em falta comigo, por amor de Deus, já passou muito tempo, mas claro que me magoei e magoa pensar isto, porque há pessoas, por isso é que eu estou a dizer aqui, que há pessoas que ainda possam pensar que eu cuspi no prato onde comi e que me deram tudo, é verdade, fui o que fui no handball graças ao ABC e também ao meu trabalho, mas também muito graças ao ABC porque apostou em mim, foi-me buscar a Mafra e que fez de mim um homem e um atleta, mas também quando saí não senti que houve... Mas pronto, mas já passou, mas isso agora já são outros tempos e o ABC agora é feliz, eu sou feliz e cada um segue o seu caminho. E na Madeira, como é que correu? Na Madeira, olha, fui encontrar um grupo fantástico. A seguir ao ABC, para mim, eu joguei 7 anos na Madeira e foram... Se eu soubesse o que sei, eu tinha ido para a Madeira mais cedo. É verdade. Também não estou aqui a dizer, porque eu adorei muito a Madeira. Não só da envolvência, mesmo da ilha, mas acima de tudo, a maneira como fui recebido, também fui muito bem recebido, mas o grupo que encontrei lá, o do ABC foi diferente, porque em tempos diferentes, se calhar mais novo. Agora, eu fui para a Madeira com 32 anos. Encontrei um grupo fantástico, mas daqueles em que dava prazer ir treinar, dava prazer ir fazer as viagens de avião, que são sempre chatas, os check-ins e as demoras, os atrasos, porque a TAP continua a atrasar. Mas... Eu adorava. Eu, por mim, tinha jogos todos os dias, que era viajar todos os dias e adorava, porque eu era feliz, eu fui feliz. Sentiu-se madeirense? Eu chorei babirrenho quando o avião levantou a última vez, ao sair da Madeira. Se há momentos que eu fui muito feliz, foi daquele espaço na Madeira. Também fui muito feliz em Braga, atenção, mas mesmo muitos. Mas foram em tempos diferentes. E eu digo isto porque já estava mais maduro. De maturidade diferente. Sim, maturidade diferente, já sabia jogar handball de maneira diferente, porque já tinha aprendido muita coisa. Aqui na Madeira foi só gerir o que tinha aprendido e ainda aprendi, como é lógico, aprendi até ao final, até ao último dia da minha carreira. Mas pronto, e depois fui jogar com jogadores que eu já conhecia de olhos fechados, com o Yuri Kosteski, com o Mário Costa, com o Carlos Carneiro. Foi um grupo com o Zé Cohen, não jogava muito com ele, mas já eram chamadas raposas velhas. Eram jogadores já com muita experiência e foi o Pedro Correia, que agora ainda agora é o treinador do Chico de Holanda, aqui em Guimarães.
e tive o prazer, ele viveu comigo na mesma casa, e foram anos que se eu pudesse voltar atrás, voltava, pela maturidade, porque já tinha 32 anos. Os da Madeira, os de Braga também, não quero deixar de lado, mas os da Madeira foram 7 anos maravilhosos, adorei a Madeira. Mas o melhor de tudo estava para vir a seguir. Sim, depois o melhor de tudo foi uma oportunidade que tive de concretizar um sonho, que eu nunca escondi isso, sempre fui sportinguista, isto no futebol, porque no handball eu era jogador do ABC e quando ia jogar lá era sportinguista, mas claro, conseguia separar as águas. E ganhei muitas vezes contra o Sporting, perdi algumas vezes, mas acho que ganhei mais do que perdi, do que perdi, e sempre ficava contente porque ganhava, mas depois não deixava de ser sportinguista. No futebol eu sempre fui, adorei, sempre fui uma pessoa que nunca escondi, sou sportinguista e não vou mudar de clube por alguma razão, o que é que seja, do que é que seja. Vou morrer sportinguista, ponto. Mas foi um sonho concretizado em tempo, eu não vou empregar o termo útil, mas ainda contava com o convite do Sporting? Não. Eu não contava ir porque já tinha 37 anos. Já tinha alguma idade, não é? Já tinha alguma idade. Eu ainda não pensava no fim da minha carreira. Estava com 36, 37 e na Madeira eu vim a meio da época porque, lá está, eu não sou uma pessoa de conflitos. E sou o grande amigo dele. O presidente era o Carlos Pereira, não o do Madeira, não o do Marítimo, do futebol, mas tinham os dois o mesmo nome. Sim. Sou grande amigo dele na mesma, ainda hoje em dia. Aliás, falamos, mas naquela altura ele era presidente, eu era jogador, e nós tivemos umas desavenças que não interessa agora aqui para o caso. Claro. E eu disse-lhe, olha, eu não aguento, eu vou-me embora. Vou-me embora e a minha atual mulher estava comigo já na Madeira e ela ia lá ficar, e eu vinha-me embora. E eu disse, vou-me embora pelas razões que não interessam, e o Sporting, ao saber da minha intenção de eu poder abandonar a Madeira, porque eu podia abandonar, logo por aí, quem que for inteligente percebe, eu vinha-me embora e o professor Paulo Faria, ex-meu colega também no ABC, era o treinador de Sporting, em que me telefona e que diz, olha, eu sei que estás a sair da Madeira, queres vir para o Sporting? O Bruno Moreira, o pivô do Sporting, tinha tido uma lesão grave no joelho e o Sporting precisava de um pivô. E para não ir a um estrangeiro, como eu era, acho que ainda era um jogador que dava algumas garantias, mas a minha pergunta, antes de mais, foi dizer ao professor Paulo Faria, queres-me para o Sporting por ser teu amigo ou por ser jogador? E ele, não, eu quero que venhas para o Sporting como jogador. E eu disse, então vou. E aí eu aceitei, porque se ele dissesse que era como amigo, eu não. Porque aí não me ia sentir útil. Porque ser meu amigo era um favor. E eu disse, não. Eu adorava jogar no Sporting, mas ele disse, não, eu quero-te como jogador porque fazes falta, porque aconteceu isto ao Bruno Moreira e estava lá um estrangeiro no Sporting. O Muraro não. Já não me lembro do nome. Mas foram aqui as grandes experiências, sobretudo em termos internacionais. O que é que escolhe? Depois fui para o Sporting, integrei um plantel que nesse ano ainda apanhei o início da Taça Challenge e que fomos o primeiro clube, neste caso, ainda bem que houve outros clubes, agora o Benfica ganhou a IHF, mas naquela altura era muito complicado ganhar uma taça internacional. O ABC, que era o ABC, também o ABC, porque jogava sempre na Liga dos Campeões, ou seja, nunca jogou na Taça Challenge, porque senão o ABC, se calhar com aquela equipa que nós tínhamos, facilmente, entre aspas, mas pronto, era mais provável que pudéssemos ganhar. Mas o Sporting naquela altura estava nessa taça, tanto que não perdemos, eu julgo que não, perdemos o jogo da Não, eu acho que a gente não perde nenhum jogo. A gente faz a carreira toda sem perder, ou não, foi na segunda Taça de Challenge que o Sporting não perde nenhum jogo. Mas nós na primeira, que o Sporting já conquistou 2, nós em 2010, nós ainda estava na fase inicial da taça. Eu, como fui para o plantel, também integrei o plantel, integrei a equipa que ia participar na Taça de Challenge e tive essa sorte de ganhar a taça com o Sporting, que ficou no Museu do Sporting. Então é um sabor duplamente doce, porque Sim. De uma saída amarga a meio de uma época, integra um clube de sonho. Sim, e disputa foi tudo uma taça de sonho. Mas deixe-me dizer, Maria João, o tempo no Sporting passou muito depressa, foi 1 ano e meio. Mas parece que, pronto, eu também era porque eu... Era um apaixonado. Era porque eu estava apaixonado, eu sempre fui apaixonado pelo handball, porque daquilo que gosto,
emprego-me e tento fazer sempre bem. No handball tentei fazer o melhor possível e acho que deu resultado, não é? Porque cheguei onde cheguei e atingi patamares que atingi, graças ao trabalho, não só meu, mas de toda a gente. Claro. Mas pronto, e foi eu de repente acabou o contrato. Vi-me acabar o contrato e eu com 38 anos, ali em fevereiro, março, eu comecei a pensar, apesar de ter convites, eu comecei a pensar, eu disse, não, vou aproveitar e vou acabar a minha carreira no topo. No topo e no clube, pronto, que é chamado o clube de coração, neste caso, por ser que eu era sportinguista. É assim tão importante como um utilizador comum pensa acabar uma carreira mesmo no topo? Não, sabe que eu vi... O que é que fala mais alto? Eu tive a oportunidade de ver até a entrevista do Carlos Rezende, também fiz a minha preparação para vir para aqui. Boa, muito bem, não, muito bem. E o Rezende tem o meu amigo, o Estrela, como eu digo, que ele é a estrela do handball português. Eu fiz parte desse elenco, mas ele era a figura. E ele diz aqui uma coisa importante, que é, ele sempre teve a sorte e o prazer de escolher o clube onde jogava. E eu não é querer ser igual a ele, atenção, ele teve a patamares muito acima, ele era o número 1 e todos os outros estávamos aqui embaixo. Ele foi o melhor jogador português de todos os tempos para mim. Mas eu também tive essa sorte de jogar onde sempre quis. Tive a sorte de ter vários clubes e eu escolher aquele que queria. Ter opção de escolha. Opção de escolha. E também tive a sorte de acabar quando quis. E não sentir-me empurrado e dizer assim, já não jogas. Se calhar não jogava tanto no final da época, no final da carreira, mas porque estava num clube grande, e no Sporting somos todos bons jogadores, porque só lá estão bons jogadores, e eu respeitava o treinador, porque o treinador no último jogo disse-me, chamou-me à parte e teve esse cuidado, também um respeito pela minha carreira e por mim, e disse-me, é o teu último jogo da carreira, queres fazer alguma coisa, queres jogar mais, queres jogar menos? E foi um jogo em Sporting Benfica. Por acaso acabamos... eu ia perguntar. Acabei num derby, uma quarta-feira à noite, o dia que não foi bem escolhido da minha parte, mas eu não podia escolher, mas pronto. Claro. Foi um jogo uma quarta-feira à noite, no pavilhão Casal Vistoso, em Lisboa, e que ele chamou-me à parte e eu disse, não, eu quero que tu faças exatamente igual como se fosse um jogo em que eu continuasse a jogar mais 10 anos. Se quiseres... Não, eu tive essa... Tanto que ele no fim do jogo... Aliás, eu joguei o jogo a titular e a segunda parte não joguei. Tive toda a segunda parte no banco. Eu acabei a minha carreira no banco. Mas porque eu disse-lhe a ele, faz igual. Não quero nada especial, não quero ser... Para mim vai ser, para mim vai ser já uma sensação... Porque eu lembro-me de estar no banco e olhar para o cronómetro e ver 10, 9, 8, 0. Acabou. Tenho essa sensação, tenho essa memória. Não perde uma passada? Não sente Eu nem gosto de falar muito disso porque é uma nostalgia. Eu sou muito choramingas, não, mas é melhor começarmos a rir. Mas foi um momento de... Veio-me tudo à cabeça, dos 25 anos que joguei, com quem joguei, nos clubes que joguei, o que é que fiz bem, o que é que não fiz, o que é que podia ter feito. Faz logo ali um exame de consciência. Porque tive ali 5 minutos, até depois a tirarem-me ao ar, e eu pesar com 130 quilos, mas ainda conseguiram aguentar comigo. Mas jogadores que me ofereceram as camisolas, tenho todas essas camisolas guardadas. Foi uma festa muito gira, foi o pessoal da minha antiga, os jogadores do Mafra, da equipa do Mafra, onde eu comecei, mas agora do escalão, o clube foi lá e fez uma tarja, Carlos Galambas, qualquer coisa, obrigado, uma coisa assim, pronto. E eu fui ali meio um misto de emoções, mas deu para pensar em tudo ali, claro que não foi ao pormenor, mas claro. Pensei em tudo, de gente que conheci. Fez o balanço. Tudo. Foi e disse, acabou. Onde eu estranhei nem foi no dia a seguir, porque eu tenho esta história que também pouca gente sabe, mas não é revelante, só vou revelar só por isto, porque não é querer dizer que eu era mais profissional que alguém, mas eu acho que sempre fui o mais profissional possível. Posso não ter sido, mas pelo menos esforcei-me para ser. E no Sporting, o Sporting pagava 11 meses, ou seja, só não pagava um mês de férias. Eram os contratos que a gente tinha, éramos todos assim.
E o Sporting acabou a faltar um mês, tipo um mês e uma semana. O campeonato acabou e nós fizemos mais um jogo, que eu já não contei como o último jogo, mas pronto, oficial foi o Sporting Benfica. E depois fizemos um jogo num núcleo que nos convidou com uma equipa da terceira divisão, que eu marquei 12 golos, mas isso foi... A malta, os jogadores até quase tudo queriam passar uma bola e eu disse, já chega. Aquela Pronto. coisa Aquele de querer foi um jogo passar mais... a última bola, Carlos Sim, Galamba. sempre passar uma bola para ver se eu marcava. Eu tenho tudo guardado, tenho essa convocatória do último jogo, mesmo amigável, mas foi um jogo que a gente fez ali para o centro do país. Não sei dizer agora, especificar qual foi o clube. Claro. Mas, e o Sporting, quando é que a gente acabou isso, faltava uma semana e um mês para acabar a época, oficialmente em termos de pagamento, de contrato. O meu contrato acabava 31 de julho. Julho, que é julho? Os contratos tipo é julho. 31 de julho, sim. E o Sporting faz uma reunião com todos os jogadores e disse: os jogadores que vão embora, a partir da manhã, se quiserem, não vêm mais. E os jogadores que acabam a carreira, que era o único, também, se não quiseres vir mais, Galambas, tudo bem, estás dispensado. O Sporting vai cumprir contigo, mas tu estás dispensado de vir. E eu depois tive a sorte de trabalhar no Sporting como diretor, passado uns anos, e essa história, o tal diretor, que ainda, infelizmente também já faleceu, que era o Jorge Sousa, relembrou-me um dia num almoço que tive com ele, disse-me assim: olá, nunca mais me esqueci, tu no último treino que nós íamos fazer, oficial, pois o resto era para manter a forma, para não estar 2 meses, faltava um mês e uma semana para acabar, e mais um mês de férias. Claro. E os jogadores para não estarem tanto tempo parados, e ele disse-me, nunca pensei que fosses dizer aquilo, ou seja, eu disse ao diretor, posso treinar até dia... E ficou tudo a olhar para mim, mas tu vais acabar a carreira, vais treinar para quê? E eu disse, não, o Sporting vai-me pagar até 31 e vou treinar até dia 31. Eu treinei até o último dia do meu contrato. E a partir daí, entrei de férias, não estranhei, porque estava de férias, com os outros colegas, e no dia 1 de julho, quando abro o jornal e que vejo as equipas todas a regressar, aí é que eu disse assim, fogo, já não vou jogar. Pronto, e aí é que começou a bater, mas pronto, mas a vida tinha outras coisas para fazer. O Carlos dá uma conferência de imprensa muito emocionado na sua despedida. Já sentia nessa fase que estaria ligado ao handball de uma outra maneira que não como jogador? Não, eu sempre quis, eu sempre tive o sonho de querer ficar ligado ao handball, porque os anos que dei a esta modalidade, não é que merecesse, porque todos, se calhar outros colegas meus devem estar a dizer a mesma coisa, ou a pensar, claro, a ver esta entrevista, a dizer, olha, eu também gostava de ter ficado. Acho que merecia, porque modéstia à parte, eu na altura quando saí, e ainda hoje o sou, e digo isto orgulhoso, porque é sinal que fiz algo de importante, com a ajuda de muita gente, sempre digo isto, porque não fui sozinho. Claro. Eu ainda hoje sou o terceiro jogador mais internacional de sempre do retângulo, chamado Portugal. E há muita gente que se calhar pode se esquecer, mas disto ninguém pode tirar. Vou ser ultrapassado, tenho a certeza, porque ainda bem, porque a seleção agora está envolvida em muitos europeus, até aos Jogos Olímpicos já fomos, que eu dou os parabéns a todos eles e fico super contente. Não sou daqueles que fiquei triste porque eles tenham obtido a melhor classificação de sempre. Não, fiquei super contente. Eu quero que eles vão aos Mundiais e aos Europeus e aos Jogos Olímpicos, porque é sinal que a gente vai poder ver a nossa seleção e bons jogos de handball. E o handball está muito E o handball está na ribalta. Mas, contra factos não há argumentos. Eu deixei de jogar há 11 anos, vai para 12. Ainda neste momento sou o terceiro jogador mais internacional. Isto revela de que o trabalho que foi feito da minha pessoa e das pessoas que me ajudaram foi bem feito. E agora o Carlos, treinador. Antes disso, também, já numa fase intermédia, também diretor desportivo. Sim, o diretor desportivo foi uma aventura não, foi uma experiência fantástica. E o regresso ao Sporting. Sim, o regresso ao Sporting pelas mãos do presidente Bruno Carvalho, que foi muito polémico, mas eu só tenho a dizer boas coisas. Não por ter sido a pessoa que me chamou, mas porque eu acho que conheci as duas facetas, o que nós vimos na televisão. A persona. Sim, o que é que ele era na televisão. E eu como muita gente, claro, não me considero amigo da pessoa Bruno Carvalho, mas eu privei muitas horas com ele, ainda apanhei 2 anos, privei muitas horas com ele, foi ele que me convidou, foi ele que me teve a primeira reunião no Estádio de Alvalade, em que ele me pede, no primeiro dia,
e que diz-me o valor, também não vou dizer aqui, mas não interessa, disse-me o montante que eu tinha não para gastar, mas para gerir, e que queria ser campeão. E que nesse ano fomos todos campeões, as modalidades foram campeões. Sucesso estrondoso. Pronto. E eu só acho que tive sucesso, lá está. Não porque seja bom gestor, porque eu não sou nenhum economista, não tenho curso nenhum, mas porque estive a gerir na minha praia. Porque tive 25 anos na praia. Se eu estive na praia, acho que seria bom danador Salvador, digamos assim, não é? Ora, se eu passei 25 anos no handball, gerir, ter a noção, pronto, ainda fui buscar alguns jogadores, que acho que foi uma mais-valia para o Sporting, e nesse ano fomos campeões. No ano a seguir fui vice-campeão, e no terceiro ano acabou o meu contrato, entrou a nova direção e fui mandado embora. Mas foi uma experiência fantástica. Acho que deixei boas indicações, pelo menos para quem nunca tinha gerido ou para quem nunca tinha feito tal coisa. Acho que não fiquei mal, porque também me podem dizer: mas tinhas muito dinheiro para gastar. Tudo bem, mas também tive que o empregar bem. Ou seja, acho que comprei bons jogadores e investi nos jogadores corretos para que pudéssemos ser naquele ano. E eles foram bicampeões, porque já tinham sido antes, e eu só fui campeão uma vez, só fui campeão nacional. Eles foram bi e eu só fui campeão. Perante esses resultados, sendo que reunia condições para continuar nas funções? Eu acho que sim, mas o Sporting é esta política, e nós vimos que agora está lá um colega meu, um ex-colega meu, agora o diretor é o Carlos Carneiro, que eu fico muito feliz e espero que ele tenha muito sucesso. Tem lá outro treinador. Isto, infelizmente, o ditado é o mesmo. O clube fica, as pessoas passam. Agora, há quem fique e seja lembrado, e as pessoas marcam? Há quem passe e que fique marcado. Neste caso, eu, como jogador, tive a sorte de passar lá e estou no museu. Fico orgulhoso que a minha filha um dia poderá ir ao Museu do Sporting e vai lá ver o nome do papá. Como ela diz, o papá é famoso, mas é só em algumas coisas. Mas... E na história do Sporting, o campeão de 2017-2018 foi o Sporting, em que o diretor era o Carlos Galambos. Pessoalmente, só fica isso. Agora, os sócios, toda a estrutura do Sporting mudou. Os sócios são os mesmos e que avaliam. Mas depois, no meu tempo, pouca gente lá está e o clube continua. E as pessoas passam. E o Carlos, treinador do Chico? O Carlos treinador atualmente é uma coisa engraçada, porque eu sempre tive o cuidado de tirar os cursos de treinador, porque lá está, era a minha praia, e fui tirando. E tirei o Master Coach com o Carlos Rezende. Sim, já soube que foi uma boa dupla. Era uma boa... Não, passámos ali, tivemos muito tempo juntos, aqueles éramos, sei lá, 50 pessoas, em que alguns ex-jogadores, outros já também treinadores que queriam chegar também ao topo, neste caso a tirar o Master Coach, porque aquilo tem durabilidade de 1 ano e tal, e nós tínhamos que fazer vários trabalhos e pronto. Depois, ao fim, a apresentação do trabalho e várias palestras. E eu sempre tirei o curso, e agora, quando me vim para Braga novamente viver, né, porque estou a viver novamente aqui em Braga, voltei um bom filho à casa torna. Mas eu não sou bracarense, mas com todo o gosto estou em Braga e adoro Braga. O presidente do Chico lançou-me o reto e disse: olha, gostaríamos de contar com a tua mais-valia, pelo menos experiência, que eu também estou a aprender. Eu treino em uma equipa B, sou treinador do Sub-18, mas essencialmente o que eu tento passar aos miúdos é aquilo pelo qual eu passei. Eu não digo eu não quero que eles sejam profissionais, mas tento-lhes passar aquilo que me passaram a mim, que é de tentar ser profissional quando treinamos, chegar a ser pontual, ajudar o colega ao lado, sei lá, tudo aquilo que o desporto me deu. Eu acho que eu passo-lhe ter o espírito de sacrifício, sacrificar-se pelo colega ao lado, entreajuda, sei lá, tudo. Serem amigos uns dos outros, porque às vezes também há confusões nas equipas. E eu digo-lhes muitas vezes: não quero que vocês sejam profissionais, mas quero que se divirtam, mas que tentem também captar ou aprender alguma coisa que eu vos vou passar daquilo que eu aprendi. No fundo, que levem os valores do desporto e do handball para a vida. Sim, que eu, pelo menos, tive uma grande universidade,
para mim, o grande curso foi o desporto, ensina muita coisa. E eu tive a sorte de passar por conheci muita gente, conheci muitos treinadores, muitos colegas, e a vivência, tudo o que eu passei, aprendi muita coisa. Eu sou o que sou hoje graças ao desporto, isso não há dúvida. Numa ótica geral, mudava alguma coisa? Uma ou outra coisa mudava, mas não interessa o quê. Mas no geral, No balanço. 95% não mudava. Se pudesse agora, como já vivi a experiência... Sabendo que Sim, o que mudaria. seria... Eu acho que ninguém consegue dizer, não, fazia tudo igual. Epá, não é bem tudo. Podia estar na mesma, mas se calhar tinha tido outra atitude ali ou lá. Mas pronto, mas agora não era totalmente, era 95%, continuava tudo igual. Agora havia ali coisas que mudavam. Na minha passagem por Braga, a minha passagem pela Madeira, a minha passagem no Sporting, Se calhar, a minha passagem os como inícios diretor. e os términos. Sim, a minha passagem como diretor também tinha mudado alguma coisa agora, se voltasse a ser. Agora aqui no Chico, se calhar até já tinha mudado alguma coisa que fiz, mas pronto, mas isto a gente vai aprendendo, a gente aprende com os erros. Agora é tentar E a errar graça da pouco. vida também, não é? Sim, tentar errar pouco, para não depois não fazer muitas vezes o mesmo erro. Quanto é que calça? Boa pergunta. 40, eu acho que é 10,5, 11, 44, Ai não, 45. essa numeração que isso aqui é francesa, isso não 44, conta. 45. 44. Eu vou-lhe oferecer, em nome da Ambitious, um miminho. Eu não trouxe nada. Não faz mal, não faz mal. A gente da próxima pode ser uma garrafa de vinho. Sim? Pronto, aqui concordam. Da Ambitious, para si, para se lembrar. tive Também aqui. como forma de agradecimento. Ok. Quero que abra, quero veja se gasta. Sim, eu vou ver porque eu já vi, eu não vou fazer a mesma figura que o Estrela fez, já sei que é aquilo. É verdade, é uma gaveta. Ele fez assim, é uma gaveta, é verdade. Epá, muito obrigado. Pode E dar uma muito giras. voltinha, tira umas fotos. Eu peço sempre isto e Tiro e depois são mando. alguns estão rebeldes e a gente não mandam. Muito giras, sim senhor, eu agradeço. Lá está, mas eu não trouxe nada. A minha mulher depois vai ver a gravação e diz, pá, pediste levar a alguma coisa. Não faz não. mal, não faz mal. Também para nos perdoar pelo tempo que estamos aqui Não, a não, roubar-lhe. não. É um prazer. Quando é falar de handball, estarei sempre disponível. Agradecer-lhe. Ok. Volta cá Eu é que agradeço. assim que tiver novidades. Quando for campeão de alguma coisa, futuramente. Pronto, está estaria- combinado? Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Neste jogo de palavras, falamos com novas estrelas do desporto e no plantel estão atletas de topo, treinadores e dirigentes desportivos. Para não perder pitada destas conversas, não se esqueça de acompanhar nas plataformas digitais todos os nossos conteúdos e ativar aquele sininho. Até para a semana!